agora, o meu marido ou o meu pai, que são maçons, disse que não existem mulheres na maçonaria. Seja muito bem-vinda, eu sou a Dulcins Fran e guio mulheres na descoberta dos mistérios da maçonaria egípcia, ensinando o passo a passo para você ser uma iniciada. Meu objetivo é inspirar mulheres espiritualizadas que estão interessadas em saber mais sobre a maçonaria egípcia e demais ordens iniciáticas. Então, se você sentiu que este conteúdo é para você, já dá o like e se inscreve no canal. A afirmação de alguns maridos ou pais maçons e também maçons em sua maioria de que não existem mulheres na maçonaria não é totalmente precisa. A maçonaria tradicional, majoritariamente, é uma fraternidade masculina e a maioria das lojas maçônicas em todo o mundo ainda mantém essa tradição. No entanto, é importante notar que existem diferentes ramificações e jurisdições maçônicas, algumas das quais iniciam mulheres há séculos, não sendo nenhuma invenção moderna. A presença de mulheres na maçonaria ocorre principalmente de duas formas: lojas maçônicas femininas e lojas maçônicas mistas. Algumas jurisdições maçônicas trabalham com lojas maçônicas exclusivamente femininas, onde somente mulheres são admitidas como membros. Essas lojas seguem rituais e tradições maçônicas, mas são independentes das lojas masculinas. É importante ressaltar que a Grande Loja Unida da Inglaterra, que reconhece a maior parte das potências masculinas no Brasil e no mundo, hoje, em seu site oficial, reconhece a existência de duas grandes lojas maçônicas femininas na Inglaterra, que mantêm suas atividades há mais de 100 anos. A Grande Loja Unida da Inglaterra tem progredido ao reconhecer que a evolução e o conhecimento é para o ser humano, independente do gênero. Além das lojas femininas, existem as lojas maçônicas mistas, que permitem a iniciação de homens e mulheres. Um exemplo notável é a Ordem Maçônica Mista Internacional, o Direito Humano, a Grande Loja Maçônica Mista do Brasil, ou o Soberano Santuário dos Ritos Egípcios, o Soberano Santuário do Brasil da Maçonaria Egípcia, filiada à GOSRI, Grande Ordem Soberana dos Ritos Egípcios, da qual eu faço parte, que são organizações maçônicas mistas no mundo. Aqui, no caso da maçonaria egípcia, é importante frisar que o rito de Mênfis-Misraim foi idealizado para funcionar com lojas maçônicas femininas, masculinas e mistas. A maçonaria egípcia possui diferentes formatos de lojas, cada uma com suas regras de participação. As lojas masculinas iniciam apenas homens, mas recebem a visita das irmãs. As lojas femininas iniciam apenas mulheres, mas recebem a visita dos irmãos. Por sua vez, as lojas mistas iniciam homens e mulheres e estão abertas para a visita de ambos os gêneros. A visitação, na minha obediência, só é permitida para membros, ou seja, é necessário fazer parte da maçonaria egípcia para visitar uma loja. Dessa forma, a maçonaria inclui diferentes formatos de lojas, incluindo aquelas em que a participação de mulheres é bem-vinda. É importante que cada pessoa respeite as regras e as tradições de sua jurisdição. Potência ou obediência. A diversidade da maçonaria é o resultado das diferentes interpretações e evoluções ao longo do tempo em diversas partes do mundo. Muitos homens que são membros da maçonaria tradicional podem alegar que não existe maçonaria feminina ou mista, e essa afirmação se baseia na prática e na tradição da maçonaria na qual eles foram iniciados, que tradicionalmente não permite a participação de mulheres.
Algumas lojas maçônicas podem ver a inclusão de mulheres como uma quebra dessas tradições maçônicas estabelecidas, pois a maioria dos membros dessas lojas masculinas desconhecem as diversas compilações de landmarks e também desconhecem a quantidade de ritos maçônicos praticados no mundo. Os landmarks são antigas obrigações, usos, costumes e tradições, considerados pela maioria dos autores maçônicos como as mais antigas leis que regem a maçonaria. Em relação aos ritos, o rito de Mênfis-Misraim, da maçonaria egípcia, já foi criado para funcionar com lojas maçônicas masculinas, femininas e mistas. O rito maçônico mais praticado no Brasil e América Latina em geral é o rito escocês antigo e aceito. E ele traz consigo os landmarks de Mackay, sendo que muitos maçons desconhecem que existem outras regras e pontos de vista. Inclusive, muitos maçons não têm conhecimento que para Pike, a maior autoridade maçônica, quando se trata do rito escocês antigo e aceito, os landmarks são apenas 5, e nenhum deles fala de exclusão das mulheres da iniciação maçônica. Na realidade, para que uma regra seja considerada um verdadeiro limite, um landmark, ela deve ser imemorial, espontânea e universalmente aceita, o que na verdade não ocorre com a quase totalidade das classificações conhecidas, que são mais de 60. Isso é o que nos afirma o irmão José Castellani, em um de seus livros, Análise da Constituição de Anderson. Vou citar para vocês alguns motivos pelos quais esses homens podem afirmar que não existe maçonaria feminina ou mista. A interpretação das antigas leis e regulamentos. Alguns maçons podem sustentar que as antigas leis e regulamentos da maçonaria tradicional não permitem a iniciação de mulheres, com base nas interpretações tradicionais desses documentos. Autonomia e independência das lojas. Cada loja maçônica é autônoma e segue os regulamentos de sua jurisdição específica. Algumas lojas optam por manter a tradição de serem exclusivamente masculinas, enquanto outras escolhem admitir mulheres ou são mistas e admitem homens e mulheres. As potências e obediências são soberanas, praticam seus ritos, possuem seus regulamentos e regimentos internos. São como países, possuem seus próprios tratados de reconhecimento, amizade e visitação. O fato de um maçom que se diz regular e que não reconhece uma obediência ou uma potência feminina ou mista não quer dizer absolutamente nada. A maçonaria egípcia, feminina, masculina ou mista, também são regulares, seguem suas regras e têm seus próprios tratados de reconhecimento, tanto nacionais como internacionais. Outro argumento dado por eles é o respeito pela história e ritos estabelecidos. Alguns maçons argumentam que a maçonaria tem uma história rica e que as lojas masculinas são uma parte essencial dessa história. Eles acreditam que a inclusão de mulheres na maçonaria pode alterar a natureza das tradições e rituais maçônicos existentes. Muitos irmãos alegam que as mulheres não podem ser iniciadas na maçonaria porque o rito maçônico é solar. Muitos esquecem-se ou simplesmente desconhecem que as duas polaridades, solar e lunar, feminina e masculina, estão presentes simultaneamente dentro de homens e mulheres. Esquecem-se que a loja maçônica é um reflexo do universo e, como tal, contém em si o positivo e o negativo e o neutro,
coexistindo em harmonia. Sim, o sol está dentro da loja, assim como a lua. 3 colunas sustentam o templo, sabedoria, força e beleza, e 2 colunas lhe franqueiam a entrada, cada qual representando uma polaridade, a masculina e a feminina. Outra afirmação, vinda de alguns irmãos para justificar a exclusão das mulheres, é o fato de uma mulher não poder representar Salomão, o sol, por ser uma energia masculina. É o mesmo que dizer que mulheres não nasceram para ocupar postos de poder, de liderança e de mando, pois são energias tipicamente masculinas. Não podemos esquecer que a lua está ao lado do sol, dentro da loja maçônica. Somos seres espirituais, revestidos temporariamente com as vestes da matéria. Em nosso mundo interior se encontram todas as chaves e respostas a todos os mistérios. A decisão sobre a inclusão de mulheres na maçonaria é frequentemente uma questão de jurisdição, tradição e interpretação das regras maçônicas estabelecidas. Esses pais e maridos se baseiam principalmente no Landmark 18 para excluir a iniciação das mulheres na maçonaria. O Landmark 18 de Mackay, em particular, é frequentemente interpretado como uma disposição que estabelece que a maçonaria é uma organização exclusivamente masculina e que apenas homens podem ser iniciados como maçons. Assim está descrito no Landmark 18. É proibida a iniciação na maçonaria de aleijados, escravos e mulheres. Portanto, aqueles que se baseiam no Landmark 18 para excluir a iniciação de mulheres na maçonaria argumentam que a tradição maçônica histórica não admite a participação de mulheres nas lojas maçônicas. Devo esclarecer que o Landmark 18 é um elemento introduzido posteriormente pelo reverendo James Anderson e mais tarde por seu discípulo Albert Mackay e não existia anteriormente na maçonaria. Infelizmente, no Brasil, os maçons optaram por adotar os landmarks de Mackay, que não são seguidos pela maioria das potências maçônicas nem em seu país de origem. A exclusão de mulheres, escravos e pessoas com deficiência pelo Landmark 18 é uma regra antiquada e preconceituosa. Para James Anderson, para ser maçom, era necessário ser homem, sem nenhuma mutilação e livre, ou seja, não poderia ser nem aleijado, nem escravo, nem mulher. No entanto, com a abolição dos escravizados, isso não faz mais sentido. Embora tenham recuado em relação aos homens escravizados, e cada vez mais se caminha para a inclusão dos deficientes físicos, existe uma resistência maior em relação às mulheres. Por esse motivo, muitos irmãos reconhecem que esse landmark é inapropriado para os dias de hoje e apoiam a inclusão das mulheres na maçonaria. A maçonaria do rito antigo e primitivo de Mênfis e Mizraim, da qual eu faço parte, é inclusiva e acolhe a todos, sejam homens ou mulheres, de boa conduta, de qualquer etnia, raça ou religião, deficientes físicos também. Enfim, aqui na nossa maçonaria egípcia, abraçamos a todos. No entanto, é importante ressaltar que a interpretação dos antigos landmarks e outros princípios maçônicos podem variar de uma jurisdição para outra. E algumas jurisdições e lojas maçônicas têm escolhido interpretar esses princípios de maneira diferente
incluindo a iniciação de mulheres. Isso é um exemplo de como a maçonaria é uma organização diversa e as interpretações dos princípios e regulamentos podem diferir de acordo com as tradições e os regulamentos específicos de cada jurisdição. Alguns maçons argumentam em favor da igualdade de gênero e buscam alterar as práticas tradicionais, enquanto outros defendem a manutenção das tradições históricas da maçonaria, mesmo sendo a tradição da maçonaria feminina e mista tão antiga quanto a unicamente masculina. A Constituição de Anderson, que exclui a iniciação de mulheres na maçonaria, é de 1723, e Elizabeth Aldsworth foi iniciada na maçonaria em 1712, passando na prática a loja masculina à loja mista, para ficar em uma situação altamente documentada historicamente. A maçonaria egípcia, historicamente, sempre incluiu a iniciação de mulheres, e o rito de Mênfis-Misraim foi criado com a intenção de trabalhar com lojas maçônicas masculinas, femininas e mistas. O rito de Mênfis-Misraim é conhecido por sua abordagem inclusiva e sua ênfase na espiritualidade e nos ensinamentos esotéricos. Este rito, com seus 99 graus, oferece uma estrutura que permite a iniciação de homens e mulheres em suas lojas maçônicas. O rito também é conhecido por sua complexidade e a sua incorporação de elementos esotéricos, gnósticos, alquímicos, herméticos e simbólicos. É importante destacar que a maçonaria é uma organização diversa e que diferentes ritos e jurisdições que podem ter práticas e tradições variadas. A maçonaria egípcia e o rito de Mênfis-Misraim são exemplos notáveis desse tipo de inclusão e diversidade na maçonaria. Está gostando do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser avisada toda vez que tiver um vídeo novo. Vamos ajudar mais mulheres a encontrarem esse conteúdo. Quando eu demonstrei interesse pela maçonaria, eu ouvi que não existia maçonaria feminina ou mista. Maçonaria mista, com homens e mulheres trabalhando juntos em igualdade, menos ainda. No ano de 2000, passando o ano novo, na casa de um parente maçom, eu perguntei a ele, por que não mulher na maçonaria? E ele fez aquela cara de paisagem e não me respondeu. Eu fui até a sala dele e puxei sem olhar um livro da estante. E estava lá, René Charlier, O Mosaico Maçônico, edição de 1966, o ano em que eu nasci. Abri a esmo, estava lá, capítulo 5, Mulheres e Maçonaria. Opa! Então existe. Se existe, vou pesquisar mais e me aprofundar no assunto. Desde então, eu não parei mais. Encontrei a história de várias mulheres que asfaltaram os nossos caminhos maçônicos até aqui. Encontrei a história de Maria de Resme, que deu origem ao direito humano, grande loja maçônica mista internacional, o direito humano, entre outras mulheres geniais que abriram e pavimentaram os nossos caminhos para que pudéssemos estar aqui hoje. E a todas essas grandes mulheres, nossa gratidão. Em minhas pesquisas, eu descobri que ao longo da história, várias mulheres foram iniciadas na maçonaria, muitas vezes em lojas maçônicas femininas, outras em lojas maçônicas mistas, ou em ramos da maçonaria que permitem a participação das mulheres. Algumas mulheres
que marcaram a história da maçonaria são a Condessa de Lamballe, Maria Teresa, Luísa de Saboia. Foi de fato uma figura histórica de destaque e também membro da maçonaria feminina de adoção. Ela é lembrada por sua associação com a maçonaria e o seu papel na sociedade da época. Em 1781, foi nomeada grã-mestra de todas as lojas escocesas femininas de adoção regulares da França. Para vocês verem que essa questão de regular, não regular, muda, né? Muda no tempo, no espaço, na potência, na obediência, enfim. Não é um termo imutável. Sua participação na maçonaria é um exemplo de como as mulheres, ao longo da história, encontraram maneiras de se envolver em sociedades maçônicas. A Condessa de Lamballe é uma das mulheres que contribuiu para a rica história da maçonaria e demonstraram que o interesse e o envolvimento na maçonaria não são restritos ao gênero. Ela continua a ser uma figura de destaque na história da maçonaria e na história em geral. Elizabeth Aldworth é de fato uma figura notável na história da maçonaria. Sua iniciação na loja maçônica de seu irmão em 1712, em Cork, na Irlanda, é um marco importante na história da maçonaria. Ela é frequentemente citada como a primeira mulher registrada como iniciada na maçonaria. A história de Elizabeth ilustra a diversidade de experiências maçônicas ao longo da história e destaca que as mulheres também desempenharam papéis significativos na maçonaria, mesmo que inicialmente de maneira não tradicional. Ela é lembrada como uma das pioneiras na quebra de barreiras de gênero na maçonaria, e o seu exemplo continua a inspirar aqueles que buscam a igualdade e a inclusão na maçonaria e em outras áreas da sociedade. Helena Blavatsky, muitas vezes referida como Madame Blavatsky, foi uma figura influente na história da espiritualidade e do ocultismo. Ela é mais conhecida por sua associação com a teosofia e suas obras, A Doutrina Secreta e Isis Sem Véu. Além de seus interesses teosóficos, também foi iniciada na maçonaria, no rito de Mênfis Misraim, sendo grau 95 da maçonaria egípcia. Blavatsky desempenhou um papel significativo na disseminação de ensinamentos esotéricos e místicos, e a sociedade teosófica que ela cofundou desempenhou um papel importante nesse esforço. Além disso, como mencionado, há registros de sua iniciação na maçonaria, o que a torna uma figura notável nesse contexto. Sua contribuição para a interseção da maçonaria e teosofia é um exemplo de como as influências esotéricas e ocultas se entrelaçam na história da espiritualidade e do pensamento. Helena Blavatsky é lembrada como uma das pioneiras na promoção de ensinamentos esotéricos e na exploração dos mistérios da existência. Inclusive, aqui no Brasil, as lojas teosóficas e as lojas maçônicas do direito humano estavam juntas. Frequentemente, para ter acesso à iniciação maçônica no direito humano, era preciso frequentar pelo menos um ano na loja teosófica. A pessoa era avaliada o tempo todo, e caso tivesse o perfil para ser uma iniciada na maçonaria, se fazia o convite. Hoje, já não é mais assim, e as lojas teosóficas seguem separadas das lojas maçônicas do direito humano. É interessante saber que existe um certificado de iniciação de Helena Blavatsky na maçonaria do rito de Mênfis Misraim, com sua assinatura, Nevarietur. Nevarietur é a assinatura de próprio punho do maçom. Isso oferece uma evidência tangível de sua associação com esse rito maçônico específico, que é conhecido
por sua complexidade, natureza mística e esotérica. A participação de figuras proeminentes, como Helena Blavatsky, na maçonaria, destaca a diversidade e a influência do movimento maçônico ao longo da história. Esses documentos históricos são valiosos para o estudo da maçonaria e da história do ocultismo. Marie Thérèse é uma figura proeminente na história da maçonaria mista, na fundação da primeira loja maçônica mista conhecida como Direito Humano, em 1893, em Paris. Sua iniciativa de estabelecer uma loja maçônica que permitisse a participação de homens e mulheres foi inovadora e representou um passo importante na evolução da maçonaria. A Direito Humano é uma das principais organizações maçônicas mistas no mundo e ela continua a atrair membros de ambos os sexos que compartilham o desejo de explorar a filosofia, os princípios e os rituais maçônicos. A fundação dessa obediência demonstra o compromisso com a igualdade de gênero e a inclusão na maçonaria, desafiando tradições históricas e abrindo caminho para outras organizações maçônicas mistas em todo o mundo. Marie Thérèse é lembrada como uma pioneira na promoção da igualdade de gênero na maçonaria. Annie Wood Besant nasceu em 1847 em Londres, na Grã-Bretanha, e foi uma escritora, teósofa, erudita, militante socialista, maçom, ativista e defensora dos direitos das mulheres, uma das mais notáveis oradoras de sua época e autora de uma vasta obra literária sobre teosofia. Annie Wood Besant foi uma figura notável e multifacetada, que desempenhou papéis significativos em diversos campos, incluindo maçonaria e teosofia. Sua dedicação aos direitos das mulheres e sua atividade como oradora e escritora, sua militância socialista e seu trabalho na divulgação dos ensinamentos teosóficos a tornaram uma figura de destaque na história do pensamento e do ativismo. Sua associação com a maçonaria, entre outras atividades, demonstra como muitas personalidades notáveis têm encontrado inspiração e propósito na filosofia e na prática maçônica. A contribuição de Annie Wood Besant para a disseminação da teosofia e o seu ativismo em prol dos direitos das mulheres deixaram um legado duradouro que continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Amélie André Gedauge nasceu em 22 de fevereiro de 1865 em Paris e morreu em 20 de julho de 1931. Era professora de canto, autora e maçom. Foi uma das primeiras mulheres iniciadas na ordem maçônica mista internacional, o Direito Humano. Coescreveu seu hino oficial com seu marido, André Gedauge. Ela também publicou vários trabalhos sobre o simbolismo maçônico. Foi uma figura notável na maçonaria e nas artes, conhecida por suas contribuições à Ordem Maçônica Mista Internacional, o Direito Humano, e por seu trabalho no campo da música e do simbolismo maçônico. Sua participação na maçonaria e suas contribuições para o hino oficial da Ordem a destacam como uma das primeiras mulheres a desempenhar um papel significativo na maçonaria. Sua vida e realizações são um exemplo de como a maçonaria tem evoluído para incluir membros de ambos os sexos e para promover a igualdade de gênero em suas fileiras. Evelise Bianco de Carvalho, filha de Francisco Assis de Carvalho, Chico Trolha, foi iniciada na maçonaria na Grande Loja Maçônica Mista do Brasil. Seu pai, maçom amplamente conhecido por sua contribuição para a cultura maçônica, comentou o fato em um de seus livros. Disse ele: estive presente sim na iniciação maçônica da minha filha. Se quiserem me expulsar, que me expulsem. A frase está intimamente ligada à proibição feita aos maçons da maçonaria masculina
de ajudarem ou contribuírem para a iniciação das mulheres na maçonaria. A história de Evelise Bianco de Carvalho, filha de Francisco de Assis Carvalho, Chico Trolha, sendo iniciada na maçonaria na grande loja maçônica mista do Brasil, na qual eu também fui iniciada em 2003, e a atitude de seu pai em relação a isso, destaca a importância da maçonaria em evoluir e se adaptar ao longo do tempo. Embora a maçonaria tenha, em sua maioria, sido reservada para os homens, as lojas maçônicas mistas e femininas têm surgido para incluir a iniciação de mulheres, promovendo a igualdade de gênero na maçonaria. A atitude de Francisco de Assis Carvalho, Chico Trolha, em apoiar a iniciação de sua filha, demonstra um compromisso com os princípios de igualdade e inclusão. Sua declaração, se quiserem me expulsar, que me expulsem, indica um desejo de avançar em direção a uma maçonaria mais inclusiva. Essa história reflete uma tendência crescente na maçonaria e em outras organizações similares, onde as barreiras de gênero estão sendo desafiadas em busca de uma maior igualdade e diversidade dentro das lojas maçônicas. Isso demonstra a evolução da maçonaria ao longo do tempo e a importância da adaptação de suas tradições à medida que a sociedade avança. Você quer saber mais sobre essas mulheres? Escreva nos comentários. Mulheres notáveis na maçonaria. E eu faço um vídeo abordando esse assunto para você. A maçonaria feminina e mista tem ganhado força e presença em muitos países ao redor do mundo, entre eles Brasil, França, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Suíça, Portugal, Itália, entre muitos outros. Você sabia que também existe maçonaria feminina em países islâmicos? Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre a maçonaria feminina em países islâmicos, escreva aqui nos comentários maçonaria feminina e islamismo. É admirável ver que em países muçulmanos as mulheres estão conquistando o direito de serem maçons. Pouco a pouco, passo a passo, estamos caminhando rumo à igualdade de gênero nas instituições maçônicas, ocupando o nosso espaço no mundo. Você tem vontade de ser uma iniciada na maçonaria egípcia? E em outras ordens iniciáticas? Escreva nos comentários, eu quero! A maçonaria egípcia é uma porta de entrada para outras ordens iniciáticas e sociedades esotéricas, devido à sua ênfase em elementos esotéricos e místicos, gnósticos, além do simbolismo e ensinamentos filosóficos. Aqui no Brasil, estamos organizados em um grande colégio iniciático, onde a maçonaria egípcia é a porta de acesso a diversas vias e ordens iniciáticas. Os iniciados da maçonaria egípcia têm acesso a diversas ordens iniciáticas, como a Golden Dawn, o Martinismo, os Elos Cohen, o Her, Rito Escocês Retificado, a Ita, Igreja Templária Antiga, ordens druídicas, Fraternidade da Luz, Ordem da Rosa e da Cruz, entre outras, para aprofundar a sua compreensão das tradições esotéricas e místicas. Então, é preciso dar muita ênfase, porque aqui as mulheres podem ter acesso a várias tradições. Isso é um diferencial da maçonaria egípcia que nós temos aqui para você. Portanto, a maçonaria egípcia pode servir como um ponto de partida, principalmente para as mulheres, em explorar mais a fundo essas tradições e sociedades esotéricas, em um só colégio iniciático, onde a porta de entrada é a maçonaria egípcia. Você quer saber mais sobre essas ordens iniciáticas e a maçonaria egípcia como porta de entrada? Escreva aqui nos comentários
mais ordens iniciáticas. Assim eu saberei o seu interesse e farei novos vídeos falando mais sobre essas ordens. E também deixe aqui nos comentários a sua sugestão para novos vídeos. Te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer a nossa causa e ajudar o YouTube a divulgar o nosso conteúdo para mais mulheres. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!